Bom, tranquilo, né? Continuando o nosso trabalho, ó. O 10º exercício diz assim, desculpe, o 9º, né? O 9º. Fala assim, vou deixar o 9º aqui. O gráfico abaixo indica o comportamento térmico de 10 gramas de uma substância ao receber calor. Então, né, 10 gramas, então tem uma massa de 10 gramas de uma determinada substância que recebe calor. Né? Na abscissa eu tenho uma quantidade de energia para isso e aqui a variação de temperatura. Acho que aqui ele parte do zero. Tá. Ao receber calor de uma fonte, passa integralmente da fase sólida para a fase líquida. Beleza, então, calor específico, sólido, líquido, fusão. Né? O calor latente de fusão dessa substância vai... Para a gente saber calor latente de fusão, o calor sensível, né, é calculado pela equação fundamental, que é QMC delta θ. E o calor latente é dado pela expressão que usa o calor específico latente das transformações de estado, fusão, vaporização, e também tem a volta, né? Tem que lembrar um pouquinho porque em processos endotérmicos, né, fusão, vaporização, o L é positivo. Em processos exotérmicos, que é a volta, né, o L é negativo. Tá, mas nesse caso aqui está bem tranquilo. O interessante, o calor específico, quando a gente fala da variação de temperatura, do calor sensível, né, é onde você tem variação de temperatura. Então o calor sensível está nessa fase, de 0 até 300 calorias. Aqui você percebe que a temperatura permaneceu constante. Aí é aquela historinha que a gente já comentou. O calor latente é de mudança de estado. Então a energia, pela repartição da energia, a energia ela é direcionada para a mudança de estado e não para a variação de temperatura. Então o que a gente diz? Que quando uma substância ela muda de estado, a temperatura permanece praticamente constante. É isso que o gráfico está falando. Então onde eu vou ter o calor latente? Entre 300 e 1000 calorias, que é essa fase onde a temperatura é constante. Então tá bom. Quanto que ele recebeu de energia entre 300 e 1000 calorias? Pô, recebeu 700 calorias. Quanto de massa? 10. E qual é o calor específico de fusão? Né? O nosso L vale 70 calorias por grama. Ou seja, cada grama dessa substância precisa de 70 calorias para mudar do estado sólido para o estado líquido. Está lá o calor latente de fusão. A alternativa, deixa eu ver se é de alternativa, é alternativa A. Tranquilo, né, gente? Bem facinho, né? Bom, isso é importante. O 10º, 2 moles de gás. Esse negócio de moles e mol e mols, para mim não tem plural, tá? Mas o pessoal usa aí, beleza. Mol. Tá? Mas vamos lá. 2 moles de um gás sob 6 atm de pressão. Então ATM já é usual, né? Não é internacional. Ocupa um volume de 10 litros. Então, característica do usual. Né? Quando está na química, está usando aquele... como é que a gente fala? O IUPAC, né? Então aí é outra história, outra conversa. Na física, sistema internacional e usual. O internacional, na física, é Joule, né? Energia, bonitinho e tal. E qual a unidade de pressão? Pascal. Unidade de volume, metro cúbico, né? Então tem umas diferenças assim que toma cuidado, porque às vezes o que é sistema internacional mesmo, na verdade, é bonitinho, né? Pressão Pascal e não ATM, né? Então toma cuidado com isso aí. Por quê? Isso vai refletir naquele R da constante dos gases, né? Que tem a ver com as unidades. Então qual é o R do sistema internacional? 8,31 e não 0,082, né? Que o pessoal da química usa bastante. Então, toma um pouquinho de cuidado com isso aí, porque pode causar um certo desconforto, né? Certo desconforto é ótimo, né? Mas beleza. Ok. Uma vez comprimido até 5 litros, a pressão é alterada para 3. Qual é a temperatura inicial e final, respectivamente, do sistema? Aí, dados a constante dos gases, 0,082, né? Então, tá o sistema usual. O que a gente vai fazer? Ele tem uma primeira situação que é bem clássica, né? Se a gente usar pressão, volume, né? Lembra da equação do Clapeyron? nRT. A pressão na primeira situação é de 6 atms. O volume ocupado é de 10 litros. Tá lá. Número de mol, 2 mol, que é o que ele falou. O R, 0,082. 0,082. E a temperatura tem que estar em Kelvin. Toma cuidado com isso, né? E vai sair em Kelvin. E vai sair em Kelvin, que é o que eu quero. Então vai ter lá
a temperatura vai ser 2 vezes 0,082, perdão, né? Desculpe, na verdade é o contrário, tá lá. Então vai ter lá 60, que é esse cara aqui, dividido por 2 vezes 0,082, né? Tá lá, isso vai me dar a temperatura do início do sistema. Então isso aqui é a temperatura inicial do sistema. E aí você vai ter que fazer essa continha, né? Como a gente já passou no vestibular mais de uma vez, né? A gente usa a calculadora e eu vou, como eu já fiz no exercício aqui, então eu vou dar o valor direto para vocês. 365,85. Você que estava na hora do vestibular tem que fazer na unha mesmo, né? Mas também, né? Tem que aprender a fazer matemática. Então 365,85. Tá lá. Kelvin. Tá lá. Olha que questão bacana, né, cara? O cara tem a manha de botar uma questão dessa e fazer essa conta no vestibular, né? Mas beleza, tá lá. É factível, né? Tá lá. Essa é a temperatura inicial. E aí o que ele faz? Ele fala assim, uma vez comprimido até 5 litros, a pressão passa para 3 atm. Então o que vai acontecer com a temperatura? Então agora eu tenho uma transformação, né? Eu tenho uma mudança de estado, de um estado inicial para um estado final. Então agora eu posso usar a equação geral, ó. P1, V1, T1 igual a P2, V2, T2. São dois estados que a gente vai tentar equacionar. Pressão 1 é 6, volume 1 é 10, a temperatura 1 é 365,85, igual. P2, que ele passou para alterada para 3, tá lá, o volume foi para 5, e aí a temperatura que eu vou encontrar, né? Então vou passar o T2 para cá e todo esse resto para lá. Então vai ficar assim, ó, T2 para cá, multiplicando, isso tudo para lá. Então aqui vai ficar 5 vezes 3, 15, estava ali, vezes o 365,85 e esse 60 dividindo, né? 60 dividindo. 15 por 60 é 1/4, né? Então a temperatura T2, ela é 1/4 desse número aí, ó, 365,85. E agora a gente vai fazer isso aí na unha, né? Pegar o 365,85 e dividir por 4, né? Não vou, né? Lógico que não vou, né? E vai dar 91,46. Aqui vai dar 91,46 Kelvin, porque afinal de contas, nessa altura do campeonato, ninguém merece. Então você tem lá a temperatura inicial, e aqui eu vou até chamar isso aqui de temperatura final, né? Que eu estou falando depois das transformações. Cuja alternativa, por incrível que pareça, eu tenho a alternativa que é a alternativa A. Tranquilo, gente? É bem sossegado, mas a conta realmente é algo que vai demandar um certo tempo, né? Na hora de fazer a prova, tal, alguma coisinha, mas nada absurdo, tá? É possível. Vamos continuar, tem mais exercício aí.